4 carruagens entre 2 montes, e os montes eram montes de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos. No terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos vários, com malhas. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu Senhor? O anjo me respondeu: estes são os 4 espíritos dos céus que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. E o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante, para andarem pela terra. E ele disse: ide, andai pela terra, e andavam pela terra. Então ele me chamou e disse: vejo os que foram para a terra do norte, deram repouso ao meu espírito naquela terra. Então nós vamos ver que esses primeiros versículos, do 1 até 8, ele vem finalizando a visão, ele vem dando essa última visão que é tratada nesse livro, nessa parte que nós estamos estudando. E algo interessante que ele vem falando logo no início, logo nesse versículo 1, nós já podemos destacar alguns pontos que são importantes para que nós possamos entender. Que ele vem falando ali: e outra vez levantei meus olhos e vi, eis que vi então 4 carruagens, e dentro desses 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. Ou seja, então nós vamos ver aqui 4 carruagens, e esses 2 montes que eram montes de bronze. Então, quando nós vamos estar olhando ali um pouquinho, entendendo sobre essas carruagens, nós vamos estar entendendo o seguinte: que o número 4, que é especificado não apenas em referência ali aos 4 quadrantes do horizonte, no caso, algo que seria universal para a Terra toda, porque abrangeria todo o norte, sul, leste, oeste, ou seja, pegaria aquele todo. Os 4 carros e os cavaleiros, então, eles representam os 4 Espíritos de Deus, ou seja, 4 anjos a serviço de Deus em diferentes partes do mundo. Tanto que a própria profecia, logo em seguida, ele vai falar que esses seriam os Espíritos de Deus. Então nós vamos olhar aqui em Hebreus 1, versículo 4. Abre alguém aí para a gente, por favor. Alguém abre depois também Apocalipse 7, no versículo 1. Tornando-se tão superior ao anjo, quanto ao nome que herdou, superior ao Deus. E agora Apocalipse 7, 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé, os 4 cantos da terra, descendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a água alguma. Ou seja, então nós vamos ver que quando ele vem falando dessas 4 carruagens, vem simbolizando isso, vem simbolizando esse Espírito de Deus que iria sobre toda a terra. Quando nós vamos estar olhando também essas carruagens, dá a entender que eles vão agora em busca de juízo, de trazer um juízo. Porque nós vamos olhar e vamos ver que nós já começamos a estudar e nós estudamos as outras profecias. E aí nós vamos ver que a primeira profecia, de certa forma, ela vem junto com essa. Ela meio que se completam, meio que são parecidas. A primeira profecia, os cavalos vão para reconhecer, para saber o que estava acontecendo. Agora, já quando nós vamos ver aqui na 6, ele já vem agora de uma forma mais como se fosse para trazer um juízo sobre determinados lugares, sobre determinadas regiões. Até porque aquelas carruagens simbolizam também de guerra, porque eles não iriam fazer, por exemplo, reconhecer um espaço ou entregar uma mensagem com as carruagens, eles iriam com o cavalo só. Então, quando traz essas carruagens, nos aponta que está sendo algo relacionado a um juízo de Deus sobre aquele lugar. Tá. Os carros que vão para o país do norte, em direção à Babilônia, têm a tarefa especial de executar a ira divina no maior inimigo de Jerusalém. Quando nós vamos ver nessa parte do versículo 6, no capítulo 6, no caso, né? Que vai falar que a primeira carruagem havia ali cavalos vermelhos. Não, peraí.
o versículo 6 mesmo, que o cavalo preto que estava lá em Sarém sai para a terra do norte e os brancos saem atrás dele. E essa terra do norte dá a entender que era para a Babilônia, porque Babilônia era ao norte ali de Jerusalém. Ou seja, então o juízo de Deus, primeiramente, vai para ali, para aquele lugar. As outras carruagens também seguem naquela mesma direção. Se alguém, como eu já disse, se alguém quiser comentar algo. Agora, quando nós vamos olhar então esses dois montes, então nós primeiros vimos que essa carruagem, ela também. Sim, Alex, pode falar. Essa questão é uma dúvida que botar para mim. Sim. Que fala que Falou que vai voltar para onde? na visão de Zacarias foi quando o rei Dário reinava. O rei Dário está se tratando do mesmo rei que reinava quando Daniel. Você vai pegar no testamento do Daniel, você vai ver que é o mesmo Dário. Sim. É o mesmo, né? Isso. Os dois é profeta, não. Que nós vamos até entender também que ali no tempo de Esdras, vamos ver várias referências sobre eles ali com Esdras também, que são todos ali contemporâneos no caso, né? Mais alguma coisa? Não? Muito bom. Então vamos lá. Então nós entendemos primeiro da carruagem, que a carruagem agora nos mostra então um juízo de Deus. Eram 4 carruagens que iria trazer agora um juízo para toda a terra, porque iria voltar ali em volta de tudo, de todos os 4 lados. Quando nós vamos ver agora falando sobre os 2 montes e montes de bronze, então nós vamos ver que na tradição babilônica os 2 montes eles indicavam simbolicamente a entrada dos deuses, isso para os babilônicos. Só que interessante que os montes aonde eles estavam falando, nós vamos ver ali mais à frente, também eram montes muito importantes para nós hoje. Indica tanto, no caso esses 2 montes de bronze, indica tanto a proteção de Deus como a imutabilidade da promessa em relação ao próprio povo escolhido. Ou seja, quando fala então desses montes de bronze, nos aponta isso também, uma imutabilidade nas promessas de Deus e nos mostra também a relação com o povo escolhido. Quando nós vamos olhar o monte, está dando para olhar mais ou menos? Aí no fundo? Esse monte aí, no caso, é o Monte de Sião de um lado e o Monte das Oliveiras de outro. E aí no meio acontece aí, temos o Vale de Josafá, aonde as nações serão julgadas. E é ali que Zacarias ele tem essa visão. Ou seja, ele tem essa visão que os carros eles saem entre esses 2 montes. Que montes são esses? O Monte de Sião e o Monte das Oliveiras, passando ali por aquele Vale de Josafá. Ou seja, é algo que é importante e é um monte que para nós também será um monte muito importante, porque é onde haverá agora o julgamento. Quando Cristo vier, ele vem por ali. Então nós precisamos entender que isso aponta para Cristo e aponta para uma vinda do Senhor. Nas Escrituras, o bronze ele simboliza o julgamento. Então quando fala do monte de bronze, fala também desse monte do julgamento, esse monte do juízo, da onde o Senhor irá julgar todas as nações, todos os povos. E o primeiro povo que ele vai trazer ali esse julgamento é sobre esses povos do norte, que é os babilônios, que seriam ali aqueles povos ali da Babilônia. Nós vamos ver que o altar do sacrifício, do tabernáculo, do templo, era de madeira e eles eram revestidos de bronze. E nele o pecado ele era julgado quando os sacrifícios eram queimados. A serpente que Moisés colocou na haste era feita de bronze. E quando o Senhor apareceu a João, ele estava prestes a julgar as igrejas. Seus pés foram comparados a bronze. E aqui em Apocalipse 1,15. Ou seja, então quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver várias referências nos mostrando que esse bronze, ele aponta também para um julgamento. Por isso que aquela coluna, aqueles 2 montes ali, simbolizam o julgamento do Senhor vindo para essas nações. Amém? Agora quando nós vamos olhar a partir do versículo 2 e do versículo 3, então nós entendemos os carros que simbolizavam então, indo a todas as nações, aqueles 4 carros que simbolizavam todas as nações, entendemos os 2 montes. E agora quando nós olhamos do versículo 2 e 3, ele nos diz que na primeira carruagem haviam cavalos vermelhos, na segunda carruagem cavalos pretos, na terceira carruagem
Na quarta carruagem, cavalos malhados, e aí vai variar um pouquinho de traduções quando vai falar da cor desse último cavalo. E os cavalos eram fortes ou vigorosos. Então agora nós vamos ver que há esses 4 cavalos que foram enviados. As imagens dessa visão são semelhantes àquelas descritas em Isaías 1, do 7 ao 17, que foi quando nós comentamos que a primeira visão, ela tem uma relação com a segunda, só que diferente. Que a primeira eles vão em busca de informações, enquanto agora já é eles levando um juízo para aquele povo. Zacarias, eu falei o quê? Você tem isso. Mas o foco dessa é diferente. Enquanto a primeira tinha ênfase nos cavaleiros e na sua mensagem, aqui é nos cavalos e nos carros. Eles nem citam ali os cavaleiros, então o foco é diferente. Nós vamos ver então essas 4 cores e esses 4 cavalos, o que eles simbolizavam. Desde já, abre alguém para a gente em Isaías no capítulo, Apocalipse no capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 3 e o 4 e o 5 e o 6. Que o cavalo vermelho, ele pode nos apontar, ele nos aponta possivelmente a questão do sangue em relação à guerra. Nós vamos ver então o cavalo preto, que possivelmente ele representa a escassez de alimento. 6. Apocalipse 6, versículo 3 e 4, e outro leu o 5 e o 6. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. E seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Amém. Agora o do versículo 5 e o 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Eu olhei, eis um cavalo preto, e os que estavam montados nele tinham uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio do quarto ser vivente, e dizia: um ministro de trigo com um denário, e 3 ministros de cevada com um denário, e não semente ardente e o vinho. Então nós vemos aqui essa questão dos cavalos, que cada um ele representava. E ainda vamos ter, então, nós temos o cavalo vermelho, que representa ali essa guerra, a questão do tirar essa paz. Nós vamos ver então esse cavalo preto, que representa essa escassez de alimento, não se encontrava ali os alimentos. Nós vamos ter ainda os cavalos brancos, que possivelmente significa a vitória, ali em Apocalipse 6, no versículo 2. Lê alguém para a gente, por favor. Sim. Essa questão desse cavalo, né, que representa a crise e a escassez de alimento, de fome. Nós temos visto isso acontecendo em muitos países, né? E isso fala de uma inflação, fala do aumento das coisas. Às vezes as pessoas atribuem a homens, a governos e tudo, mas isso é profecia bíblica, né? E nós precisamos, como cristãos, servos de Deus, estarmos preparando a cada dia, consciente do que a Bíblia está se cumprindo, né? Porque às vezes a gente encontra muitos cristãos entrando em discussões e atribuindo as coisas aos homens, e claro que isso aí vai vir por meio dos homens, Deus vai permitir, né? Da parte de Deus, mas isso vai por consequência de atitude humana, que vem essas crises, vem essas fomes. E o próprio mundo em si já fala de uma fome global, fala de uma escassez, né? E nós precisamos, como igreja, estarmos nos preparando e buscando o Senhor. Sim, assim como o primeiro também relata a questão das guerras, né, do sangue. Então nós vamos ver que esses cavalos aqui que eu falando, essas cores, elas representam muito do que já vem acontecendo. E é de tudo um propósito para se acontecer, para que assim Jesus ele possa voltar. Então nós vamos entender que cada um deles tem esse ponto, igual o pastor falou aqui da questão da crise nesses cavalos. Nós vamos entender que eles não tinham a ideia, por exemplo, a falar da forma que nós entendemos hoje. Ele não poderia falar que haveria míssil e que explodiria algum lugar. Eles não iam falar de recessão econômica ou de palavras dessa forma. Não. O que eles poderiam
quando nós olhamos e vemos partes disso na palavra, então nós precisamos entender também para nós e absorver e interpretar para os nossos dias hoje. Principalmente textos que são para nós também. Sim, Michael. Assim, eu queria fazer uma pergunta. Esse cenário que a gente está estudando nesse momento, você acredita que é um cenário em que a igreja vai estar na terra ainda ou já não estará? Porque tudo aponta para um Armagedon, né? Para uma guerra final. O vale fala dos cavalos brancos, possivelmente também pode ser o exército angelical do Senhor na defesa de Israel. Então é um cenário de grande tribulação e de Armagedon. Porque, assim, na minha humilde opinião, até que haja o arrebatamento da igreja, nós não viveremos momentos tão como esses, de certa forma, momentos de juízo. Você vê pela palavra de Deus que muito pelo contrário, eu acho, pastor, inclusive. Eu acho que a gente vai viver momentos de sonolência, momentos de tranquilidade, muitos casando, se dando em casamento, pessoas dispersas, porque o sofrimento, a dor e o juízo faz despertar. Se não desperta pelo amor, desperta pela dor. E Jesus, a Bíblia fala de um amor se esfriando, de pessoas se esfriando. Então, de certa forma, o sistema vai estar cooperando para que o anticristo venha, né, e reine e traga esses 3 anos de meio de paz. É um sistema de tranquilidade. Mas, a partir do juízo, aí sim, vem fome, vem peste, vem guerra, porque já é um momento de juízo. Então, eu queria que você fizesse uma distinção. É esse momento que a gente está vivendo, a igreja vai estar, ou já é um período de juízo e nós não estaremos mais aqui? Eu entendo que, um exemplo, quando ele vem falando do Armagedon, igual você falou, que precisa ter ali o anticristo, ele vem para trazer essa paz, essa suposta paz, para depois que venha a grande tribulação. Só que antes do anticristo chegar, para ele promover essa paz, ele pega não um momento de paz, ele pega em um momento que ele vai ser aquela única pessoa que vai conseguir trazer a paz. E isso é uma das coisas que vai respaldar para que ele possa assumir o que é uma grande crise, são grandes conflitos, e nós vamos ver são cascatas, né, de acontecimentos, de envios e de coisas que vão acontecendo até chegar aquele momento. Então, assim, quando a gente vem falando desses cavalos, muitas vezes eles apontam lá para o Armagedon, para aquele momento, só que até chegar naquele momento, coisas vão acontecendo antes. Então você acredita, no caso, que esses cavalos já estão percorrendo a terra? Sim, porque a gente vai entender até que os primeiros cavalos, eles vêm como um aviso, para depois vir aquele julgamento. Quando vem falando agora já desse vale, no caso que nós falamos do vale de Josafá, é especialmente para o juízo, igual você falou, mas muitas dessa palavra também é para o povo de Israel naquele momento, porque é uma palavra também, aponta para todos, mas ainda assim é uma palavra específica para aquele povo, é uma palavra para eles. Quando as nações vierem contra você, então acontecerá tal coisa. Ou seja, então é meio que interligados, nem tanto que sim, nem tanto que não, mas um pouco de cada nesse sentido. Porque é um processo, né? E nessa questão teológica, quando se trata principalmente na questão de escatologia, é algo que fica incógnito. Não é uma coisa que bate o martelo e define. Há linhas teológicas que afirmam coisa, há linhas teológicas que afirmam outra, e crenças, né? Como Michael ele colocou muito bem, a minha humilde opinião, né? É o que ele pensa, né? Mas assim, não é a gente não pode bater o martelo de um lado e do outro, porque não há uma clareza, até porque, como você explicou muito bem, quando se trata de uma visão escatológica, vem com símbolos, né? É uma imagem, uma linguagem, vamos dizer, figurativa, alegórica, não é uma coisa definida. Então a gente não pode chegar e definir, porque assim, se nós observarmos como o Michael ele bem colocou ali, vai ser uma coisa que, como diz a palavra, catastrófica, uma coisa assim. Isso, obrigado, afastando o Senhor aqui. É uma coisa absurda que vai acontecer mundialmente, né? Mas como você falou, vindo de Israel, porque Israel é a igreja
o Senhor colocou como a menina dos seus olhos, né? É a filha, é a referência, é a nação que o Senhor separou. E, consequentemente, vai vir as outras nações, né? Mas se hoje nós olharmos, está acontecendo isso, né? No mundo todo, né? Às vezes, nós olhando de uma forma geral, a gente olha para o nosso mundo aqui e não consegue ver o geral, ver ao redor, né? Inclusive até o Mike, quando veio de São Paulo, ele me contou coisas que acontecem ali em São Paulo, que é uma grande metrópole, né? Que não acontece, não é no nosso cotidiano aqui ver isso, mas festas lá que viram às noites e pessoas lá, jovens, adolescentes se prostituindo na rua, se drogando, né? Lá naquela Cracolândia e tudo mais, né? Então ele falando que às vezes passava entre eles ali. Então assim, para a imagem de antigamente para hoje, vamos colocar de Sodoma e Gomorra, nós podemos olhar assim e falar assim, não, aqui está Sodoma. Sodoma e Gomorra é mais ou menos isso aqui, né? Prostituição, fornicação, tanta coisa, bebidas, orgias, né? E ao pleno luz do dia, né? Está ali. Então, muitas coisas que às vezes nós não estamos vivendo, porque não é a nossa realidade, a gente pensa, não está acontecendo isso aí não, mas existe. Está existindo muitas coisas dessas. É igual a perseguição em relação ao Evangelho e acreditar em Jesus. Hoje nós não temos, graças a Deus. Hoje nós podemos sair e dizer que nós servimos a Jesus, podemos pregar, podemos fazer tudo. E ótimo, nós somos respaldados pela lei, a lei vai nos proteger. Agora tem lugares em que se você fala que é de Jesus, você morre. Ô Nicolas, assim, quando nós olhamos para esse contexto aqui que nós estamos estudando, Zacarias é um livro contemporâneo ali com Ageu, né? Então, quando nós vamos pegar e nós vamos ver a situação que encontrava o povo de Deus, então, de certa forma, ali Deus começa a dar um tratado para eles. Agora, quando nós aplicamos a palavra, nós é muito importante que nós venhamos estudar principalmente os evangelhos. E quando o evangelho de João dá conta para nós, é um evangelho que, aí agora sim, nós olhamos para o evangelho de João e olhamos para Israel. Porque muitas vezes, se nós pegarmos e começarmos a julgar uma eminente volta de Cristo baseada no Brasil, ou em algumas pequenas regiões, nós acabamos cometendo alguns equívocos, né? Então, assim, quando nós pegamos o Evangelho que nos alcança e nós começamos a olhar a situação espiritual nossa e nós olhamos para Israel, que é o relógio de Deus para a volta de Cristo, então nós começamos a fazer uma análise de como realmente está a igreja, que somos nós hoje, e que fase do Apocalipse, por exemplo, nós estamos vivendo com a nossa caminhada, com o nosso comportamento diante de Cristo. Então muito, muito bom que a gente venha, quando estuda, como você está explicando, muito bem explicado, a gente pegar uma visão futura, né, que se nós formos observar, acho que esse livro é cerca de quase 500 anos antes de Cristo, né? Quase 500 anos antes de Cristo. Então ele já estava apontando para um futuro, mas trazendo um juízo para Israel. E quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, nós vamos ver que Jesus, ele dá testemunho que João, Mateus, Lucas, eles escrevem a respeito do comportamento nosso, de como nós estaríamos quando Jesus estivesse às portas para voltar, né? Que nós estaríamos em guerra, as nações estariam levantando uma contra a outra, os pais já não estariam mais honrando filhos e filhos honrando pais. Então ali agora os evangelhos apontam para nós, para a nossa geração, que abrange agora os 4 cantos da terra. Um pouco assim do que eu posso entender. Pai, mas aí é o seguinte, eu acho que isso aí aponta mais com a questão moral, de certa forma. O pastor, assim, eu vi um apontamento na fala do pastor, mas no sentido financeiro, entendeu? Então eu acho que ele tem que tomar muito cuidado também, tem que ter um equilíbrio. Na questão moral, como por exemplo foi estudado agora de Sodoma e Gomorra, isso daí vai ser de uma forma exacerbada mesmo, no sentido moral, de paz, nações, questões de guerras, mas há uma diferença entre tribulação e grande tribulação. Sim. A gente está vendo um cenário aqui nunca visto em outra parte. Tem uma parte do Apocalipse que fala que a temperatura da Terra vai aumentar 5 vezes mais. O globo ocular das pessoas vai sair para fora, do calor que a Terra vai estar sendo atingida.
Então, a gente está vivendo mais ou menos um rascunho que será. Mas a grande tribulação é algo que está acima. E aí eu creio no livramento que Deus vai dar para a igreja, né? Que nós não estaremos mais aqui. Então eu acho que é muito sentido moral também, né? De pecado, de nível de pecado, esfriamento que o mundo vai estar passando. Sim, mas também tem alguns apontamentos que não é só moral, mas também é não tudo. Exato. Então, quando nós vamos agora falar, por exemplo, dos cavalos brancos que possivelmente significam a vitória ali em Apocalipse 6:2. Alguém abriu pra gente? Lê pra gente, Egito, por favor. Apocalipse 6, no versículo 2. E então, eis um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco, foi dado uma coroa, e ele saiu vencido para vencer. Amém. Ou seja, então esse cavalo branco ele aponta também para um significado de vitória. Nós vamos ver esse quarto cavalo, que seriam os baios. Baio significa cor de café com leite, fraco, uma cor de caramelo. Ou seja, não tem ali uma cor muito bem definida. Tanto que algumas vai falar de cavalo manchado, não, malhado, caramelo malhado no caso, né? Se for comparado ao cavalo amarelo do Apocalipse 6, versículo 8, o significado seria da morte pelos 4 maus e o juízo de Deus. Ali também nos dá uma referência de Ezequiel 14, 21. Ou seja, então nós vamos entender que cada um dos cavalos eles também tem ali um simbolismo, uma representação. Quando agora nós vamos olhar então também o destino da carruagem, quando nós vemos ali os cavalos que saem, eles saem para algum lugar. Nós vamos ver que o cavalo preto e branco, eles vão em direção à terra do norte, que é em Babilônia. Agora nós já vamos ver que o cavalo malhado, ele sai ali em região, para a região sul, que ali é a região do Egito. Só que o cavalo vermelho, ele não é citado até aquele momento. Ou seja, ele não foi falado. Em algum momento ele voltaria a aparecer, mas não foi dito até aquele momento. Então nós vamos ver essa direção, que seria para a direção norte, ali em direção a Babilônia, e para a direção sul, em direção à terra do Egito. Agora, quando nós, terminando de entender essas visões que foram dadas aqui do capítulo 6, nós vamos ver que isso tudo faz uma grande parte. Nós vamos olhar que as visões dele, as visões de Zacarias, nós podemos dividir em duas. As visões 1, 2 e 3 apontam muito para Jerusalém, enquanto já as outras, agora elas trazem um apontamento mais escatológico, igual mais para as coisas do fim, para as coisas vindouras, apontam já para o Messias. Então nós vamos ver só ali, por exemplo, a primeira visão, que vai falar da tranquilidade da terra, que vai falar sobre a misericórdia de Deus para Judá. A segunda, que vai falar sobre os ferreiros que derrubam os chifres, que ali já traz a questão do juízo de Deus sobre as nações. A terceira, que vai falar sobre Deus, ele mede e protege Jerusalém, ou seja, um cuidado de Deus a Judá. Nós vamos ver também, já agora nessas visões já escatológicas, já as visões que apontam para Jesus, visões que apontam para o fim, a partir já da quarta visão, que vai nos mostrar, por exemplo, a purificação de Josué, que ali Judá ele vai vencer e será purificado por alguém que virá depois. A quinta visão, que é um candelabro entre duas oliveiras, que é o poder que virá por meio do Espírito Santo. A sexta visão, o rolo volante. Os desonestos seriam castigados por Deus. A sétima visão, que nós vamos ver que é a mulher num efa, que no caso a iniquidade seria removida daquele povo. E agora a oitava visão, que nós acabamos de estudar, sobre os 4 carros, que nos aponta para o juízo de Deus para as nações. Ou seja, então nós vamos ver que há tanto uma parte daquelas visões que era para Israel, mas há também uma parte daquelas visões que, além de ser para Israel, também são para nós, porque são visões que apontam para o Messias, são visões que são escatológicas. Sim. Para complementar o que você falou aí, e todo esse envio de símbolos, de palavras, para aquela época, para aquele povo, se resume numa coisa. Se todos ali naquele momento tivessem ouvido a palavra de Deus, não teria vindo esse juízo. Então, hoje não foi dito aqui. O que retrata hoje é o que nos plantaram lá no presente,
plantando para colher no futuro. Então, se hoje nós não ouvirmos a palavra, não nos voltarmos para Deus, não nos prostrarmos a Ele, não reconhecer a palavra dEle, vamos ter esse juízo. Justo. E é justamente o que nós vamos estar falando logo a seguir, essa questão deles não terem ouvido a voz dos profetas, igual o presbítero comentou. Agora, vamos fazer a leitura do versículo 9 até o 15, que nós vamos falar da a coroa de Josué e o renovo edificará o templo do Senhor. Do versículo 9 até o 15, eu vou estar lendo o primeiro versículo, os irmãos dão um prosseguimento. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe os que foram levados a cativo, a saber, de Eudai, de Tobias e de Gedaías, e veio tudo no mesmo dia. Entra na casa de Deus, filho de Sofonias, para que a qual vieram de Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe nas cabeças de Josué, na cabeça de Josué, filho de Josadai, sumo sacerdote. E fala-lhe dizendo: assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo, e ele brotará no seu lugar e edificará o seu templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. E estas coroas serão de Elém, e de Tobias, e de Gedaías, e de Eno, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. E isso acontecerá se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Amém. Ou seja, então nós já vamos ver aqui desse versículo 9 até o 15, algo que ele é muito forte quando vem falando para nós, que vai falar justamente sobre, primeiro, essa coroação de Josué, e vai nos falar também sobre essa questão do renovo que edificará o templo do Senhor. Quando nós vamos olhar então, o primeiro ponto que nós podemos observar é que Zacarias ele recebe o ouro e prata de 3 homens que chegaram da Babilônia para apresentar a construção do templo. Esses 3 homens que foram citados aqui, eles só aparecem aqui. Mas a questão dele é que eles simbolizavam aqueles outros judeus que ainda estavam em Babilônia, aqueles que ainda não voltaram definitivamente para a Terra Santa. Ou seja, eles mostram também aqueles que estavam longe, eles apontam para que todos poderiam, estariam ali e entregariam a sua oferta, o seu ouro, entregariam ao Senhor naquele momento para um propósito maior. Mas então eles não fazem parte, eles vêm de longe. Ele usaria este ouro, essa prata, para fazer a coroa e coroar Josué, o sumo sacerdote, apontando assim para o Messias, pois o sumo sacerdote ele usava uma coroa acima da mitra, e o Messias usará muitas coroas e uma sobre a outra. Ou seja, então nós vamos olhar aqui que aquele ouro que aquele povo que estava afastado, que estava longe, eles estariam entregando, teria um propósito, que seria o quê? Confeccionar a coroa para coroar então a Josué. Agora, nós precisamos entender que até em algumas versões algumas vão falar coroas, que eles deveriam fazer coroas e coroar a Josué. E a outra coroa? Coroas é mais de uma. Só que quando nós vamos ver, também tem algumas versões que não, vai falar uma coroa só. Então assim, no texto original ali não tem como dizer, porque o texto está usando uma palavra no plural, só que outra no singular. Então assim, essa parte é um pouquinho que não dá para entender. Mas, quando nós olhamos para o que está simbolizando, nós podemos entender. Porque tudo isso vai apontar para Jesus. Porque nós vamos estar vendo, e Jesus ele vem agora como sendo rei e sacerdote. E essa coroação aponta para Jesus, tanto que na
versão que o pastor que leu no versículo 13, na hora que ele estava lendo, eu falei, a minha versão um pouco, deixa melhor o que a gente entende. Porque ele dá um detalhe bem interessante no versículo 13. E ele mesmo edificará o templo do Senhor, ele levará a glória, e ele se assentará e governará sobre o seu trono, ele será sacerdote sobre o seu trono, e haverá conselho de paz entre os dois ofícios, ou seja, a função de ofício de sacerdote e de rei. Então nós podemos até entender que quando ele fala ali de fazer as coroas e coroar, então eles são duas coroas, sei lá, um de rei, um para o rei, um para os sacerdotes, e em uma única pessoa, que seria ali Josué, que simboliza a Jesus. Nós vamos ver ali em Zacarias 3:5 e Levítico 8:9, quando vai falar dessa coroa que o sacerdote ele também levava. Abra ali para a gente em Levítico 8:9, por favor. Sim. Aqui no título dessa mensagem, antes de começar o princípio, aí o título diz assim: as coroas na cabeça de Josué. Sim. As coroas na cabeça de Josué. Seria várias coroas só na cabeça de Josué? É porque, igual eu comentei, quando eles falam esse texto, ele diz assim, as coroas, esse termo coroas é o que não podemos afirmar que são duas ou uma coroa, porque lá no original o texto ele não dá essa margem, porque o texto é singular. Só que antes ele fala alguma coisa no plural. Então assim, aí é uma complementação. Essa partezinha que nós lemos antes do versículo é um comentário, é uma divisão que a pessoa que está ali traduzindo a Bíblia, na hora que ele está ali traduzindo, ele coloca para ficar mais fácil para o nosso entendimento. Então assim, a gente não pode, até é um entendimento que a gente não pode pegar esse parafrasezinho que está em cima dos versículos. Às vezes a gente tem umas divisõezinhas, aquilo ali é colocado pelo tradutor, é colocado por quem está fazendo ali a tradução, para ficar fácil, que a gente olha e já vê, vai falar sobre tal coisa, igual agora a senhora comentou muito bem, falando sobre as coroas que seriam colocadas. Então essa pergunta foi muito boa, porque essas coroas é o tema que nós estamos entendendo, justamente isso. Então, por exemplo, esse versículo ali, de Levítico 8:9, abre alguém aí para a gente, só para Levítico 8:9 e Zacarias 3:5. Já está saindo desse contexto? Não, ainda está na coroa. Mas bora ler o texto rapidinho. Aí depois nós Pôs na cabeça de Arão o turbante e na parte da frente do turbante prendeu a tiara sagrada, um emblema de santidade conforme o Senhor havia ordenado. Certo. E a de Zacarias 3:5. Disse também: coloque um turbante limpo em sua cabeça. E colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Sim, preso não. É só assim, como essa visão aqui de Zacarias aponta para o reinado de Cristo. Sim. O reinado de Cristo. E quando ele fala dos 4 cavalos, no versículo 7, capítulo 6, fala: e sai assim os cavalos fortes, forjando por andar avante para percorrerem a terra. Bom, o Senhor lhe diz: ide, percorrei a terra, e percorria a terra. Então, esses 4, por isso que assim, eu quero entender. Peraí, só para entender, você está voltando um pouquinho atrás. Voltando um pouquinho, para chegar aqui nesse trecho que você leu. Tá, ok. Foi qual versículo que você leu? O versículo 7, capítulo 6. Então, esses 4 cavalos que vai sair em cada canto, aponta assim, dá uma direção para a vinda do Messias, o seu tempo, que ele viria para trazer esse tempo. E aponta tanto que ele fala assim: e sai assim os cavalos, que são 4, são fortes, forjando por andar avante e percorrer a terra. O Senhor lhe diz: ide e percorrer a terra, e eles percorreram a terra. Quando nós vamos ver o 13 aqui, onde o pastor disse, e diz assim ainda: e ele mesmo edificará o templo do Senhor, será revestido de glória, e assentar-se-á no seu trono, e dominará e será sacerdote no seu trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios.
Porém, Israel não recebeu ele como rei, porque queria um rei que viesse ter vestes reais, que viesse um rei como eles tinham na Babilônia. Né? E eles não, mas assim, se nós for pegar e olhar, dá a entender mesmo que esse tempo aqui era o tempo de Jesus. Assim, você fala que a ideia desses cavalos avisados seria para a vinda de Jesus, isso? Para mim, apontaria como os 4 evangelhos, porque esse id é muito forte, é um comando. Como o Senhor disse, ide e percorrer a terra. Agora a gente vai entender, por exemplo, versículo 6, só para a gente continuar. E os cavalos pretos que estão lá saem para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. Os fortes saem adiante dele à procura de ir de modo a percorrer a terra de um canto a outro. E ele disse, ide, pois percorrei a terra de um canto a outro. E então eles percorreram a terra de um canto a outro. Então ele me chamou e falou, dizendo, e eis que esses que vão à terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Mas, eu entendi, assim, é uma ideia que nós podemos até ter, mas não é, tipo assim, como eu posso dizer, é igual nós entendemos que ele aponta para os cavalos também do Apocalipse. Isso, eu entendo. Nós podemos entender que esses 4 que sairiam simboliza também o evangelho sendo pregado, igual, por exemplo, o da primeira visão, que eles saíram em busca de informações, eles saíram em busca de levar uma mensagem, de trazer uma mensagem, né? Beleza. Mas já aqui já é mais uma questão de juízo, até pelas carruagens. Porque as carruagens eram um símbolo de guerra. Então, quando eles iam e usavam as carruagens, era como uma guerra que estava sendo travada. Então, a ideia é de juízo. No primeiro capítulo não, porque não é citada a carruagem. Aí essa aplicação é ótima. Se a gente olhar muito no primeiro capítulo, que vai falar sobre uma mensagem que eles estariam trazendo, sobre uma mensagem de reconhecimento que eles estariam fazendo, e eram cavalos. Tanto que nós vamos olhar que os cavalos, os mensageiros, eles iam a cavalos para levar suas mensagens ou para trazer a mensagem do rei. Só que quando ia para a guerra, ia com o quê? Com as carruagens. Então a carruagem também é um símbolo de juízo. Mas nós podemos entender essa questão também como evangelho, mas entendendo que o que está falando é sobre juízo. Nicolas, no caso, pelo que eu entendi da pergunta, o senhor acredita que esses cavalos já foram, no tempo de Jesus, já foram ordenados a ir pela terra, no caso? Para mim, assim, é claro que isso aqui é uma aplicação, como você colocou, na sua humilde. Quando nós vamos olhar a visão que vem a Zacarias, está apontando para um tempo de quase 500 anos futuro que viria Jesus. Está apontando para um tempo futuro. Ou seja, primeira vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo. Até então Cristo tinha vindo. Então, eu vejo assim, aqui está apontando para uma primeira vinda de Cristo que viria como esse sacerdote rei. Porém, ele aplicou seu papel, sendo o rei dos reis, senhor dos senhores. Porém, Israel é que não reconheceu Jesus como rei. Né? E esses 4 cavalos que apontam para o mensageiro, o cavalo aponta para aquele que leva a mensagem, exatamente 4. E esses 4, eles vão percorrer a terra. E percorrer dizendo, como o Senhor assim o disse. E quando nós vamos ver nos evangelhos, Jesus diz, portanto, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Mas aqui, por exemplo, foi no estudo do Ronaldo, foi da pastora, se não me engano, no capítulo 3 de Zacarias, quando fala da purificação para o sumo sacerdote, meio que de uma forma cronológica, Jesus já veio já. No capítulo 3, versículo 8: Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, que é um dos nomes dados a Jesus. Então, nesse período aqui, de uma forma cronológica, Jesus já veio. E quando se aplica a cavalos, você pode ver que a Bíblia vem clara em falar que ele vai andar por esses cavalos por toda a terra. E não é uma situação que a gente vê hoje. Há países, continentes que vivem pobreza extrema, mas há países que vivem abundância, né? Então, o juízo, quando ele virar, vai ser por 100%. Todos os homens experimentarão. Diferente do caso desse sentido, né? Que nem todas as nações sentiram. Alguns, até continentes, sentem ainda hoje fomes, pestes, guerras.
Mas esse juízo virá de uma forma singular a todos, de uma forma geral, né? Agora eu entendi o que o presbítero falou, mas é mais ou menos isso também. Só que assim, a gente entende que... Sim? Verdade. Que o evangelista tinha falado, só que nós entendemos que especificamente esses aqui são mais em relação ao juízo. Só que, como eu disse, essa última visão e a primeira visão, elas meio que são juntas, de certa forma. Então, assim, meio que exato, são paralelas umas às outras. Entendeu? Nessa questão, Lucas, dessas visões, eu vejo o seguinte: ela dá margem para que a gente possa fazer comparações. Justo. Né? Nessa questão que o evangelista ele abordou aí, tem algo que dá a entender. A gente pode talvez até usar como aplicação, né? Mas não quer dizer, como eu falei, uma definição. Como o Maico está tentando explicar aí desde o início, a respeito do acontecimento, já aconteceu, já veio ou ainda virá, né? O que o texto está claro que virá, ainda não aconteceu. Virá, porque é uma coisa que é um acontecimento global, é algo que vai acontecer em toda a terra, em todas as nações, né? Só que o que eu disse na minha fala inicial, que o que está abordando aqui já está acontecendo. Quer dizer, nós estamos vendo coisas isoladas acontecendo ali, porque como Jesus ele disse, quando vocês verem essas coisas acontecendo, né, não assustei, porque é o princípio ou o início das coisas. Então está acontecendo. E esse início começou quando? Você está entendendo? Porque desde quando o homem caiu lá no Éden, o Senhor ele fala no Evangelho que nada é novo. Os males que nós estamos vendo já existiam antes, em outras gerações. Coisas absurdas, né? É como eu até usei o exemplo que Michael até falou lá em São Paulo, né? Nós olhando hoje, nós podemos falar assim, não, isso ali é Sodoma e Gomorra. Mas não quer dizer que ali é Sodoma e Gomorra. Mas é o mesmo espírito que atuou no passado, é o mesmo que atua hoje. Então muitas coisas estão acontecendo, como você mesmo falou. Quando vir, né, o anticristo, ele vai trazer aqui a paz, como você bem colocou, né, para demonstrar que trouxe uma